Com o professor Walter Franco, vou voltar na pergunta para quem não escutou, né? Com a reabertura, então, do comércio aqui em São Paulo, professor, quais são as perspectivas para a economia? Olha, é claro que a economia não funciona quando estamos todos em casa e fechados, né, na reclusão. O Brasil até que se adaptou, eu diria, de forma bastante rápida e com uma certa eficiência à questão digital, o uso de ferramentas. Então, de uma forma ou de outra, conseguiu fomentar um pouco o comércio, muito na área de alimentos. O comerciante, o industrial que estava preparado para enfrentar a pandemia com a sua ferramenta digital, seja a venda pela WhatsApp, pela internet, entregas e tudo mais, ele até que saiu relativamente bem. Mas cedo ou tarde, nós precisaríamos voltar. Não há como mantermos o tempo inteiro fechados. O que a gente precisa fazer, e eu acho que isso está bem claro na questão de São Paulo, é que essa reabertura seja feita com cuidado, mas a gente também não pode cair num lugar comum, ou seja, com cuidado, com máscara, com prevenção, e com todos os protocolos médicos exigidos, isso é óbvio. Mas o que a gente precisa efetivamente é compreender como que a economia brasileira, né, basicamente aqui em São Paulo, se comportará a partir do momento em que eu reabro. Ou seja, eu tenho alguns cenários, a economia é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata, então nós temos alguns cenários que eu poderia dizer, as pessoas voltarão imediatamente para compras? Eu diria que não, porque, como eu disse no princípio, estavam todos já, de uma forma ou de outra, se suprindo, atendendo às suas demandas, seja com todos os cuidados, quando as compras eram feitas na rua, ou mesmo pela internet em casa. Então, eu não acredito num grande impacto assim de imediato, onde as vendas dispararão. Não. Agora, entretanto, eu acredito que a abertura, ela sinaliza uma retomada. A abertura, ela ressinaliza a volta à normalidade. O que é a normalidade? A normalidade não é igual à normalidade pré-pandemia. Isso é importante que a gente se lembre. O mundo mudou de forma bombástica, significativa, determinante. Então, certamente, e podemos esperar, portanto, que essa volta se dê com as empresas, o comércio, as pessoas, todo mundo que trabalha nas ruas, oferecendo continuamente todo o serviço que eles já vinham oferecendo online, internet, WhatsApp, entregas, mais o serviço tradicional. Então, o mercado se readapta, ele se reorganiza, porque a restrição, por mais que ela seja levantada pelos órgãos de governo, pelos governos, ela é sentida, o medo é sentido por parte do consumidor. Então, certamente, não vamos ter aí uma loucura das compras, talvez num primeiro momento, por uma emergência, mas no segundo momento eu acho que o comércio ele tende a se adaptar a esta nova realidade, que será uma mistura entre o comércio tradicional como nós o conhecíamos e essa modernidade de agora, e a economia eu acredito que retome a questão do emprego, a questão da renda, do movimento de capitais, de investimento, se retomando aí gradualmente. E aí o senhor está falando dessa retomada econômica, reabertura, né, de algumas lojas, de alguns comércios. Paralelamente a isso, com relação aos empregos, dá para caminhar junto essa reabertura de comércios e serviços com a volta de muitos trabalhadores para os seus postos de trabalho? Olha, a questão do emprego é muito sensível. Nós já víamos convivendo no Brasil com uma questão um pouco, assim, não muito positiva na questão de geração de novos empregos. O Estado de São Paulo sempre foi mais dinâmico, sempre liderou e consegue recuperar-se de forma bem mais rápida que os outros estados da federação. Com relação ao emprego aqui em São Paulo, eu não acredito em grandes ondas de desemprego, ou seja, eu não acredito que o empresário vá agora, com a reabertura, demitir. Eu acredito que vai ter um certo cuidado. Vai voltar, no meu entender, a situação de os que estão em licença ou algum plano do governo, eles voltam à plena atividade, com seus salários integrais e voltando aí uma atividade gradativa. Agora, novas contratações eu vejo com certo ceticismo. Eu acho que o empresário, ou seja ele um comerciante ou mesmo industrial, ele
vai percebendo a gravidade, todos nós já sabemos, da situação econômica causada pela pandemia, que não é hora de grandes contratações. Então, eu acho que se retoma um nível de pré-pandemia, no sentido de manter-se, porque eu acho que o empresário que tinha que demitir, ele já o fez, então eu acho que agora não é a hora, não é? Então, eu acho que ele se mantém, mas eu não vejo cenários altamente positivos no sentido de novas contratações. Eu acho que a economia anda normalmente. Um fator muito importante para nós pensarmos é que o segundo semestre, normalmente, ele é melhor do que o primeiro semestre, na questão de geração de empregos. Então, a gente já vai ter a aproximação do último trimestre, natais, festas e tudo mais, fim de ano. Então, eu acho que isso também pode contribuir positivamente para uma eventual maior contratação. Mas, mais uma vez, lembremos, a questão do emprego, a questão da retomada da economia paulista, vamos falar de São Paulo, a retomada dos investimentos e de toda a dinâmica da nossa economia, ela nunca mais será a mesma. Então, nós vamos ter aí uma nova realidade e nós temos que aprender, a partir de agora, a olhar para essa economia com outros olhos, não com os olhos do ano passado. Então, os olhos de 2020 são olhos de cuidado, de atenção e de muita cautela. Eu não me refiro unicamente à volta ou não de patamares, uma segunda onda de pandemia. Não, não é isso. Eu me refiro à necessidade que as empresas tiveram de se adaptar e aprenderam a se adaptar e aprenderam a conviver com uma nova realidade. Então, isso muda a forma como eu emprego, como eu pago, como eu remunero e como eu consumo. Isso é importante lembrar. Agora, nós estamos falando dessa volta, dessa retomada. A gente sabe que muitas pequenas e médias empresas, nesses últimos 4 meses, deixaram de ter o seu giro de caixa. Nesse momento de retomada, o senhor acredita que haverá um maior acesso à procura de crédito para poder que esse giro de caixa aconteça, né? Olha, um dos poucos setores que eu posso dizer para vocês e para os nossos ouvintes que não sofreu, assim, diretamente com pandemia é o setor financeiro, né? Porque ele já era muito informatizado, altamente tecnológico e altamente acessível a todos que tinham acesso ao sistema financeiro, mesmo os que não tinham passado a ter. A gente tem um exemplo aí da Caixa Econômica com o auxílio emergencial, que cadastrou pessoas e a entrada do crédito no próprio celular, né, na conta e tudo mais. Então, e mesmo sendo um setor que eu diria que não foi tão afetado, pelo contrário, eu acho que ele aprendeu a conviver com menos colaboradores, com uma situação bastante diferente e margens ainda muito altas, e nem por isso eu vi uma expansão de crédito ser concedida a pequenos e médios empresários, vamos citar esses dois a priori, de forma muito dinâmica nesse período. Ou seja, o sistema financeiro ele empresta olhando crédito, olhando liquidez, olhando risco, olhando o balanço das empresas, olhando histórico, né, comportamento e relacionamento com o sistema. Então, não se muda uma política de crédito às empresas em função de pandemia. Você muda o crédito numa empresa em função da situação do balanço da companhia, na situação do comércio, da sua liquidez, do seu giro de caixa. Então, se nós não vimos uma ação nesse sentido no passado, eu não vou ver agora. Aí você pode dizer, mas Walter, mas agora não será o momento em que o empresário vai vender mais? O problema é que para vender mais, como a senhorita mesmo disse, ele precisa de capital de giro. Né? O capital de giro estará disponível, eu acredito que não muda grande coisa. Então, eu acredito que ainda será difícil. Os juros, a Selic, a taxa básica é muito baixa, mas a capilarização desse crédito na economia brasileira ainda é pequena, ou seja, eu não tenho uma capilarização, eu não tenho na ponta tomadora para o empresário, para o comerciante, para o pequeno, para o médio empresário, juros baixos na ponta. Então, o empresário, nós temos 2 pontos. Do lado do sistema financeiro, ele continua se comportando como ele sempre se comportou, olhando o risco, o balanço, como eu disse. E agora, o lado do empresário, ele vai tomar mais crédito, a hora que ele for fazê-lo, ele perceberá que é muito caro. Então, eu não vejo como a sua pergunta é interessante, vai falar, haverá busca por crédito? Sim, busca haverá, mas com muita cautela dos 2 lados. O lado que empresta em função do risco e o lado que toma para os juros não serem muito baratos. Você não pode, você tem que tomar muito cuidado, porque se for um momento de retomada gradual, como eu acho que ela será, sendo talvez maior apenas no último trimestre desse ano, uma retomada um pouco
pouco melhor, você não pode ter um capital de giro muito caro te onerando os seus custos financeiros. Então, a empresa não é simplesmente ter capital de giro, ela precisa ter capacidade de pagamento do custo desse capital de giro que ela toma no sistema financeiro. Então, eu acho que o empresário também vai com cuidado. Então, é um momento de cautela para ambas as partes, mas mais positivo, mais no sentido da retomada, mas não vamos imaginar grandes mudanças, porque não houve uma interrupção dessa relação entre sistema financeiro e empresas no estado de São Paulo nem no Brasil. Tá certo. Olha, Walter, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Até uma próxima oportunidade aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aos senhores. Boa tarde. Muito obrigado.